Olá para todos, meu nome é Rosimar, estou aqui na viagem do dia 5 de outubro de 2020 entre as cidades de Pugmil e Pium. Essa agora aqui é uma rodovia de baixo trânsito, né? Tem poucos veículos e eu queria aproveitar aqui essa rodovia aqui mais tranquila para poder trocar uma ideia para vocês. E qual seria essa ideia? Isso pode causar aí muitos ânimos mais exaltados aí aquelas pessoas que se dizem motociclista, mas eu quero aqui passar para vocês a ideia que eu entendo que infelizmente aqui no Brasil não existe nenhum motociclista. Mas por que isso? Porque eu entendo o motociclista é aquela pessoa que utiliza sua moto de uma forma segura, educada e de acordo com as regras de trânsito. Segundo a gente vê lá no dicionário, o motociclista ele é um adjetivo substantivo de dois gêneros, dois termos. O primeiro seria que o motociclista se refere àquela pessoa que dirige motocicleta, ou então àquela pessoa que pratica motociclismo como esporte. Com relação ao esporte, as regras são muito claras, né? Esporte é aquilo que é feito num local seguro, seguindo normas, seguindo questões de segurança. Então não existe motociclista praticando um esporte de corrida em vias urbanas, né? Isso aí é claro e é óbvio, né? Então, se nós considerarmos que motociclista é aquela pessoa ordeira, educada e que age de acordo com as regras de trânsito, logicamente nós temos que aqui no Brasil não existe nenhum motociclista. Mas por que assim tão radical que não existe nenhum motociclista? Porque aqui é a primeira lei básica que nós temos de trânsito, que é com relação à velocidade. Infelizmente ela não é seguida. Isso daí eu digo assim para a gente não um descarrego de consciência, né? Que sejamos verdadeiros, né? Não adianta aí mentir, como se diz, não adianta cuspir para cima que o cuspe vai cair na testa, né? Mas a prova é muito simples. Aqui no Brasil a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Infelizmente o que nós vemos aí é que todo mundo anda acima dessa velocidade, né? Os que não andam acima dessa velocidade na realidade ou são veículos que têm a velocidade controlada, ou então são veículos que realmente não têm potência para ultrapassar essa velocidade, o que na realidade é mínimo. E isso é interessante a gente discutir, porque afinal de contas, se a pessoa se diz motociclista e quer ser um exemplo como pessoa, a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a obedecer as regras do jogo, né? Obedecer às leis. Mas e aí nós temos também a questão aí de exemplo aí dos motociclistas aí, a questão de bebida em eventos ou bebidas até durante a viagem, confraternizações. Isso aí infelizmente é outro exemplo muito triste que a gente aí a gente acaba vendo. E eu quero levantar essa bandeira aí para quem ouvir, porque se nós realmente vamos nos chamar de motociclismo, então que nós sejamos exemplos, mas que sejamos exemplos certos. Mas aí me parece aquela pessoa que vem me falar, mas isso daí tá errado, porque motociclista é rebeldia, motociclista é contra o sistema. Meu amigo, isso aí até historicamente é errado, porque os primeiros motoclubes que nasceram,
em 1903, na realidade aí eram pessoas que andavam de bicicleta e com o advento aí da Harley Davidson passaram a andar de moto, e em momento algum levantando bandeira de rebeldia, de outras coisas. Essa rebeldia aí só veio surgir de 1903 somente lá para depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945 aí, quando os soldados voltaram aí para sua casa e entraram para motoclubes. Aí nós temos questões de pessoas aí que realmente traziam seus traumas, traziam suas dificuldades de guerra aí, e usavam aí os motoclubes como válvula de escape para isso. Mas eu sinceramente eu levanto aí, você quer mesmo ser esse rebelde sem causa? Porque depois aí não vai me reclamar aí de você tá andando aí todo no couro, todo na pose aí, o policial te parar na estrada aí e querer fazer uma revista total, porque afinal de contas você tá andando da forma que você tá andando, a primeira imagem é o que fica, né? E se coloca no local daquele policial, você chega ali, tá uma pessoa vestida daquela forma, agindo daquela forma, e você vai achar isso legal? Mas então, galera, é isso daí que eu queria discutir aqui, é que se realmente existe algum motociclista aqui no Brasil, se nós queremos ser motociclistas, que então nós sejamos exemplos para o bem e não exemplos para o mal. Que nós sejamos motoclubes de exemplo, pessoas de exemplo. Porque questão da velocidade, questão da bebida aí, o fator humano, ele é o principal responsável pela causa de acidente de trânsito. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa de uma seguradora que falava que 73% dos acidentes simplesmente ocorriam pela imprudência do motociclista, que eram acidentes que na realidade não envolviam nenhum outro veículo, a não ser o motociclista e a sua moto. E com certeza nós temos aí a alta velocidade e o fator da bebida aí como um dos fatores aí que realmente influenciam muito nessa taxa aí de 73%. E qual o sentido disso? Qual o sentido desse motociclismo aí que prega violência, que pregam a morte aí de uma forma violenta? Infelizmente aqui no Brasil, bons exemplos são o que menos tem, e também aqui no Brasil nós temos o tal do jeitinho brasileiro, né? Que uma forma de indireta ou direta se vê vantagem em descumprimento de leis. Então acho que isso aí é uma coisa que tem que ser muito repensada, porque motoclubes aí que levam essa bandeira aí de 299 km por hora, ou então youtubers aí com canais que na realidade o que pregam é andar de forma totalmente aleatória à lei. Gente, isso será mesmo um bom exemplo? Será que é uma boa coisa? Então eu acho que se realmente nós queremos ser motociclistas, que sejamos o exemplo, tanto como personagem do trânsito, como personagem na vida, e que sejamos também um fator de mudança, porque a coisa aqui é tão triste. Por exemplo, lá na Itália, o número de motos por habitantes é basicamente lá, se eu não me engano, a proporção lá é 3 vezes maior do que aqui no Brasil. Então é um número muito maior que aqui no Brasil lá de motos rodando por habitante. Mas indiferente a isso, lá o que se vê é que o trânsito da Itália é um dos mais seguros da Europa. Mas por que isso? Porque eles andam de forma consciente, lá se tem um maior temor às leis, eles andam conforme se tem que andar. Então isso é um fator de mudança. E a própria cultura do motociclista de lá
com certeza é totalmente diferente daqui. Então eu acho que nós temos que pensar muito bem nisso e vermos o que nós queremos ser. E que se realmente se ter um motociclista aqui no Brasil, que esse motociclista seja aquela pessoa que utiliza sua forma de moto de forma segura, educada e de acordo com as regras de trânsito. Que ele seja um exemplo de cidadão de bem e não um exemplo de rebeldia. Porque isso aí é tudo, nós temos que pensar muito bem. Afinal de contas aí, se vem aí novas gerações, se vem nossos filhos, nós temos que pensar qual a forma que nós queremos ser lembrados. Será que você quer ser lembrado aí como um doidão aí ou uma pessoa de bem? Então era isso que eu queria conversar com vocês aqui. E que realmente se realmente no Brasil existe uma cultura motociclista, que essa cultura não seja lembrada por motoclubes que pregam violência ou que pregam simplesmente aí a quebra de leis. Que nós sejamos exemplos do bem, não exemplos de coisas más. É isso aí que eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês. E um grande abração aí do Rosimar e até o próximo vídeo.